Olá pessoal, Fábio Akita. E no episódio passado eu mostrei um mini framework que eu fiz com ASP clássico, tentando imitar o que na época era o moderno ASP Web Forms. Estamos falando de 2001, mas alguns meses antes desse framework eu fiz um código que, olhando hoje, é ao mesmo tempo assustador, porque o código é razoavelmente grande e bem feio, mas também surpreendente. Lembram quando eu falei no episódio de blockchain rapidamente sobre o hype do NoSQL em 2010? E se eu te disser que eu já usava NoSQL em 2001? Bom, estamos em 2001. Como eu expliquei no episódio anterior, eu estava desenvolvendo e dando manutenção em diversos sites esportivos de propriedade da PSN, como os sites do Corinthians e Cruzeiro aqui no Brasil. Além disso, havia todo um gerenciador de conteúdo usado pelos jornalistas para postar artigos e todo o workflow de aprovação e publicação. Tinha área para subir foto, ferramentas para montar pesquisas online tipo Pose e muito mais. Mas tinha dois problemas que eu queria resolver. Um deles é que antigamente, tanto em ASP ou PHP, a gente fazia o HTML misturado com o código. Então, se você já abriu o código-fonte de um WordPress, bom, era bem pior que isso. Olha um exemplo disso. HTML, dados, estilos, já tinha CSS, mas não era tão poderoso como hoje, pouca gente sabia usar direito ainda, e código tudo misturado, era uma zona. Uma coisa que estava começando a se popularizar na época era XML. Mas nem todo mundo entendia isso direito ainda, muito menos no mundo ASP. Assim como hoje em dia, para vocês é tudo JSON, para mim naquela época o quente era XML. Tecnologia funciona assim, você não sabe os limites, você vai testando. Então o primeiro problema que eu queria resolver era separar os dados do HTML. Eu não lembro se já existia o framework de Java, o Apache Cocoon, mas para quem não sabe, ele tinha exatamente esse conceito. Para quem não sabe o que é XSL, é o Extensible Style Language. Hoje XSL é uma família. Por exemplo, você talvez já tenha ouvido falar de XPath, faz parte. Na época só existia o XSLT, que é um padrão de transformação para modificar um XML em outro XML. Então eu pensei, olha, um exemplo de XML é HTML, ou mais especificamente, o XHTML que a gente usava na época. Um HTML mais restrito e que é um XML válido. Então eu pensei, por que não separar os dados puros de um XML estruturado e usar transformações XSLT para converter em HTML? E foi o que eu fiz. Já que todo site de evento esportivo era basicamente o mesmo template, mas com dados diferentes, eu reduzi os dados de cada evento em XML e usava essas transformações para gerar o HTML final a partir de um template XSLT. E eu vou te dizer que o código que eu fiz ficou tão complicado que só de bater o olho hoje rapidamente nem eu consigo entender tudo que eu fiz. Quem me conhece sabe que eu costumo dizer que coisas como testes unitários não é uma coisa que você faz para os outros, é para você mesmo de amanhã. E eu digo essas coisas por experiência. Se eu pudesse voltar 17 anos no passado, eu daria um tapa na orelha em mim mesmo. Mas dá um desconto. Em 2001, o assunto testes automatizados era meio novo até em Java. Só para vocês terem uma ideia, o site do JUnity só foi lançado um ano antes, em 2000. De qualquer maneira, eu meio que consegui fazer isso e pelo menos alguns eventos como Campeonato Paulista, Copa Libertadores, Copa Merconorte, Copa Mercosul, eu acho que consegui implementar nesse framework. Novamente, eu fiz componentes VBScript encapsulados em Windows Script Components ou WSC. Eu criei componentes com nomes meio bizarros como TXML Synchro, TXML Front, TXML Events, TXML Language, TXML Translation. Ou seja, como eram portais de conteúdo internacionais para América Latina e Estados Unidos, eu também tinha uma mini engine de internacionalização suportando dois bancos de dados, SQL Server e Oracle. Por que tudo começa com T? Porque eu era desenvolvedor de Delphi alguns anos antes, e em Delphi todos os componentes começavam com a letra T. E eu acabei pegando esse hábito de começar tudo com T. Em Delphi existia essa convenção porque tudo que definia um tipo começava com a letra T. O componente principal, TXML Synchro, usava uma convenção de pastas e ele ia percorrendo as pastas em busca dos XML e os templates XSL para ir gerando os HTMLs. Esse conceito soa familiar? Se você já usou o Jekyll, por exemplo, é parecido, só que em vez de ser Markdown,
era XML, então eu tinha um gerador de site em XML em 2001. Na verdade, era um passo além. Os jornalistas podiam editar o conteúdo via um admin que gravava o XML no banco de dados. Daí eu pegava esse XML, convertia para HTML via o XSL, por isso era o TXML5 no nome do componente. E ao mesmo tempo, esse pacote era um gerador de eventos, daí o outro componente TXML Event. Daí cada nova copa ou evento era mais ou menos simples de gerar tudo. Agora vem o principal. Eu gostei desse conceito de gravar XML na tabela. Aí eu fui um passo além. Tinha um outro problema em todos os eventos esportivos. Todo campeonato era visualizado via uma chave. Você sabe, basicamente uma árvore de nós convergindo na semifinal, final até o campeão. Mas todo evento tem chaves diferentes. E o problema? Como eu represento isso num sistema multi-eventos? A primeira coisa que você provavelmente teria vontade de fazer é uma tabela evento, uma tabela jogo, uma tabela time ou algo assim, e ir criando uma linha no banco para cada nó da árvore. Isso é um design terrível, é o pattern que chamamos de parent-child. Terrível porque não tem como trazer todos os nós da árvore no único select. Árvore é uma das coisas ruins de mapear numa tabela SQL. O jeito correto é usar um nested set. Eu vou deixar o link abaixo se você nunca ouviu falar em nested sets. Mas em 2001 eu também não conhecia isso, eu só conhecia o parent-child, que é o que eu falei agora que é ruim, e pelo menos eu já sabia disso. Aí eu tive um insight. Gerenciar nós de uma árvore em XML não é trivial. Gerenciar nós num XML era fácil, é um DOM, como o DOM que você manipula hoje via JavaScript no HTML, é uma árvore, create element, sibling, child, etc. Mas não existe banco de dados XML não em 2001. Mas bancos SQL tem um campo blob, e se eu simplesmente gravar o XML num campo blob, daí com um único select eu puxo o XML inteiro que representa a árvore toda, eu passo num DOM document para parsear e criar os objetos todos. E se eu for além, e se eu usar o XSL em cima do XML que veio do banco para gerar o HTML final que o jornalista ia ver no gerenciador de conteúdo? E se eu for além? E se eu usar esse troço novo que o Internet Explorer 4 tinha inventado uns 3 anos antes, chamado Dynamic HTML, que me permite modificar o HTML dinamicamente na página via JavaScript. Vocês estão vendo? Estou falando de tecnologia de ponta aqui. E se eu somar isso a esse componente novo chamado MSXML, que eu podia instalar tanto no servidor, mas tinha componente para o browser. Isso permite, via JavaScript ou VBScript, fazer uma requisição HTTP para a aplicação ASP me devolver o XML, e no client-side eu poderia, via JavaScript, parsear com MSXML e ter o DOM na memória. Agora, se eu somar tudo isso, eu posso fazer o jornalista clicar em qualquer nó da árvore, editar o nome do time, pontuação e tudo mais direto na representação do DOM do XML na memória do browser. Daí, via JavaScript, gerar o XML, que representa essa árvore, e dar post para o servidor, que daí ia gravar direto na tabela do banco. O que eu tinha acabado de fazer? Asynchronous JavaScript and XML, ou AJAX, nome que seria cunhado só em 2005, 4 anos depois. Eu não fui o primeiro a fazer isso, mas muito antes do Google fazer o Gmail que popularizou a técnica, a Microsoft já tinha o Outlook Web App em 2000, que era basicamente um Outlook versão web que usava o componente XML HTTP, que é o precursor do XML HTTP Request. Ninguém usa esse objeto direto, e hoje em dia vocês usam o que? O Axios? Mas por baixo é o mesmo XML HTTP Request. Esse componente nasceu pela primeira vez em 97 ou 98 com o IE4, mas acho que só começou a ser usado de verdade com o IE5 em 99. Isso de serializar e deserializar árvores de objetos XML num campo blob, numa tabela, é um tipo rudimentar de NoSQL. É o que hoje a gente faz com o Postgres e o tipo de campo JSONB. É basicamente a mesma coisa. Em vez de fazer um monte de tabela para cada campeonato, eu reduzi tudo numa tabela só, sem esquema ou schemaless. O termo NoSQL foi cunhado primeiro em 98, mas só se popularizou quando o Last.fm reintroduziu o termo em 2009, 8 anos depois do que eu fiz. Imaginem minha surpresa quando em 2005 eu vi todo mundo ficando doido com o conceito de Ajax e em 2009 todo mundo ficando doido com o conceito de NoSQL. Eu juro que eu coçava a cabeça pensando, legal, mas
Essas técnicas não são meio velhas, não? Lembrando que em 2001 não tinha ainda Hacker News, nem Reddit, nem Quora, nem Stack Overflow. Esses conceitos nasceram organicamente, combinando as peças que eu aprendi fora da caixa e fazendo o que todo programador novo gosta de fazer, over-engineering. E engraçado que eu tinha noção que a solução que eu fiz era bem overkill e over-engineering, mesmo para a época, mas assim como muitos de vocês, é aquelas coisas que você faz mais porque é divertido e menos porque é um bom custo-benefício. O objetivo dessa história é ilustrar como, sem querer, eu cheguei nas mesmas conclusões que outras pessoas chegaram de outras formas. Acho que muitas outras pessoas usavam da mesma maneira, mas não era tão famoso porque não tinha blogs, não tinha meetups, não tinha screencasts, nem nada disso em 2001. Se você não prestar tanta atenção na propaganda ou a forma como os outros dizem que você deve usar essa ou aquela ferramenta e, na verdade, encarar tudo como peça de Lego, eventualmente você mesmo vai chegar nas mesmas conclusões que qualquer outro dos grandes nomes que você segue chegam. O que eu falo mais é o seguinte: se você está seguindo o que os outros estão dizendo, você já está atrasado. Eu não sigo tanto assim muito os outros, eu penso, para que esse troço serve ou não serve? Em vez de seguir o que os outros dizem, isso só dá para fazer em Java, ou isso é melhor se for em JavaScript, eu paro para pensar, quem disse? Deixa eu testar. 99,9% das vezes não funciona tão bem, mas esse é justamente a graça do negócio. Programação não é para ser um negócio que todo código que você digita precisa necessariamente ser útil para alguma coisa. É como dizer que toda vez que você for chutar para o gol, precisa fazer gol, senão nem vale a pena tentar chutar. Se futebol fosse só isso, não teria graça, teria? E fazendo assim uma vez por década, você tem um momento eureka. E você, já teve o seu momento eureka em algum momento? Compartilhe com a gente sua história nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, mandem um joinha, assinem o canal e cliquem no sininho. A gente se vê, até mais!